Aleluia. Você pode se assentar. Hoje nós vamos aprender alguns segredos para termos um 2024 vitorioso. Como eu falei, irmãos, nós temos que quebrar alguns paradigmas na nossa vida. Nós temos que nos libertar de algumas, a Bíblia chama de fortalezas. Muitas vezes a gente convive tanto tempo com alguns pensamentos, com algumas ideias, com algumas filosofias de vida, que a gente acaba incorporando na nossa vida, até mesmo na nossa teologia, pensando que isso é correto. Nós devemos pedir a Deus, irmãos. Eu aprendi uma lição logo cedo, acho que foi em 2010, se não me engano, 2012, por aí. Eu e o pastor Rubinho, nós somos em um outro estado, bem distante daqui, nós somos no velório de um pastor muito conhecido, um santo homem de Deus. E ele teve um final de vida assim, não muito bom. Não no sentido de não ter sido cuidado pela família, não no sentido de não ter tido uma condição financeira, mas a sua condição física foi uma coisa assim que nos entristeceu muito. Enquanto eu estava lá naquele culto, eu que fiz aquele culto, eu estava olhando para o corpo do pastor ali já sem vida, e muitas vezes eu me coloquei naquele lugar de pensar de que muitas vezes ele não pediu que maneira ele queria o fim da sua vida. Quem sabe ele falou assim, seja do jeito que Deus permitir que seja. É lógico que nós não podemos lutar contra a soberania de Deus, mas nós podemos pedir. Só quem esteve em cima de uma cama, só quem esteve fazendo tratamentos pesados, só quem precisou de um outro para trazer um copo de água, porque você não é capaz de levantar e pegar um copo de água. Só quem passou por isso sabe a dificuldade. Então a gente tem que pedir, Senhor, eu não quero estar nessa situação. Senhor, eu não desejo isso para mim, não desejo isso para alguém da minha família. Na condição financeira, na condição espiritual, nós temos que aprender a pedir. E hoje nós vamos ver alguns segredos para que a gente possa colocar a nossa fé em ação, trabalhando já no finalzinho de 23, já pensando em 24. E eu quero me ater aqui na história de José, o José, filho de Jacó. José nos deixou uma poderosa lição de como devemos conduzir as nossas emoções, de como devemos conduzir os nossos sentimentos, de como devemos conduzir os nossos desejos, de como devemos conduzir a nossa fé, afinal de contas, de como devemos conduzir a nossa vida. E nós precisamos, irmãos, a Bíblia, ela é um manual de referência para a nossa vida. A Bíblia é um manual de referência. A Bíblia é um manual de instrução. A Bíblia é um manual de como nós nos espelharmos para seguirmos aqueles passos. É interessante que a Bíblia, ela relata histórias de pessoas que fracassaram, para que nós possamos aprender os exemplos de como não fracassarmos. Mas a Bíblia também relata histórias de pessoas que foram vitoriosas, para que eu e você possamos olhar para os passos, para as decisões, para como aquela pessoa conduziu a sua vida e nós seguimos os passos e temos um final vitorioso, como aquela pessoa teve. No caso aqui, nós vamos aprender com José. É interessante que a Bíblia não conta nada a respeito de algum agravo de José. A Bíblia não fala de um momento que ele estava triste, não fala de um momento que ele estava apreensivo, não fala de nenhum deslize, de nenhum pecado. A Bíblia não fala de falta de fé, de desesperança. Então José é um exemplo extraordinário de como nós devemos conduzir as nossas emoções. O que são as nossas emoções? São coisas temporárias. A ansiedade, o desespero, são coisas que está tudo bem, de repente a gente é tomado por um sentimento de ansiedade, né? A emoção, a alegria, a tristeza. Agora, sentimentos são coisas mais duradouras.
O sentimento de fracasso, sentimento de menosprezo, sentimento de derrota, sentimento de uma baixa autoestima, de uma depressão, são coisas que vão perdurando mais. Mas também os nossos desejos. Como nós conduzimos os nossos desejos? Como nós lidamos com os desejos da carne, com os desejos do espírito? Quem sabe com o desejo de vingança? Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos também com a nossa fé? Nós vamos aprender isso. Porque José sabia muito bem tratar a sua fé. José tratava como ninguém a fé que ele tinha em Deus, por consequência, sabendo lidar bem com as nossas emoções, sabendo lidar com os nossos sentimentos, sabendo lidar com os nossos desejos, sabendo lidar com a nossa fé, certamente a nossa vida será bem melhor do que a vida de qualquer outra pessoa que não consiga lidar com isto. O mundo está cheio de pessoas que não sabem lidar com as suas emoções. A coisa mais comum é a gente ver briga no trânsito. Às vezes o carro nem bateu, às vezes foi só uma fechada e a pessoa já se sente enraivada, ela é tomada por emoções momentâneas e desce do carro, briga e muitas vezes termina em morte. Muitas pessoas não sabem lidar com os seus sentimentos de coisas que aconteceram no passado, de coisas que fizeram para ela, ou que deixaram de fazer por ela. Nós não sabemos lidar com os nossos desejos. Quando chega o desejo na nossa vida, nós não sabemos como fazer para segurar, para conter esses desejos. Quando o desejo é ruim, é lógico, quando o desejo é bom, nós também temos que saber lidar. Se chega o desejo da oração, nós temos que saber lidar. Se chega o desejo de ir à casa do Senhor, temos que saber lidar. Se chega em nós o desejo de santificarmos a nossa vida, nós também precisamos aprender a lidar com isto. Lidar com a nossa fé. O tempo, as características ensinadas por José, podem acontecer em 3 tempos. Quais são as características do ensinamento de José? Emoções, sentimentos, desejo e fé. Quais são os tempos? Passado, presente e futuro. A nossa vida é baseada nisto. Nós estamos já nos despedindo de 2023, olhando para trás e vendo o que conquistamos ou o que deixamos de conquistar, o que deu certo, o que deu errado. A nossa vida é feita de passado também. E nós estamos aqui no futuro pensando o que vai ser hoje da minha vida. O que eu fiz hoje da minha vida. Como eu tratei com o meu presente e já pensando no futuro. O que eu quero para a minha vida? O que eu quero para o ano que vai se iniciar? O que eu desejo que aconteça para mim, para a minha família, para as minhas finanças, para a minha vida espiritual? Então, o passado. Como é que José lidava com o seu passado? Nós vamos, é lógico, estudar a palavra do Senhor. Em Gênesis 45, 7 e 8 diz assim, José falando com os irmãos dele. Deus me enviou adiante de vós, para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus, que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Esse texto aqui, irmãos, é quando José se revela aos seus irmãos. Quais irmãos? Os irmãos que tentaram matar. Os irmãos que o venderam como escravo. Os irmãos que haviam mentido para o seu pai, dizendo que ele havia morrido, que ele havia sido devorado por uma besta fera no campo. Agora José está se revelando aos seus irmãos. E como é que José está tratando o seu passado? Como ele está lidando com as coisas que aconteceram no passado da sua vida?
como ele está lidando com a traição dos seus irmãos, como ele está lidando com a mentira dos seus irmãos, como ele está lidando com o desejo de morte, a inveja dos seus irmãos. José simplesmente se vira para os seus irmãos e diz assim: Deus me enviou adiante de vós. Não foram vocês que me enviaram para cá, mas foi Deus que me enviou. Sim, foi Deus que me colocou neste lugar. Aqui nós podemos ver como era bem tratada, como eram bem tratadas, né, as emoções, os sentimentos e os desejos de José. As emoções ali estavam à flor da pele. Ele estava emocionado em ver os seus irmãos. Ele estava emocionado em saber que o seu pai ainda estava vivo. Ele estava emocionado em rever os seus irmãos, que ele jamais pensava em vê-los novamente. Mas agora José também estava tratando com os seus sentimentos. Ele foi odiado pelos seus irmãos, ele foi desprezado pelos seus irmãos, ele foi invejado pelos seus irmãos, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi abandonado pelos seus irmãos, mais do que isso, ele foi vendido como escravo. Os seus irmãos desejavam a morte. E como é que ele estava tratando com estes sentimentos? Porque era realidade. José não estava negando tudo isso que havia acontecido na sua vida. Muito mais do que isso, como é que José estava tratando os seus desejos? Quem sabe se fosse eu ou se fosse você, a gente estaria pensando: chegou a hora de pagar, dar o troco. Chegou a hora de pagar com a mesma moeda. Como diz, acho que nem tem mais esse ditado hoje em dia, né? Agora eles vão ver com quantos paus se faz uma canoa. Chegou a hora da vingança. Se eles achavam que podiam fazer qualquer coisa comigo, agora quem manda aqui sou eu. Eu tenho o poder de mandar prender, eu tenho o poder de mandar matar. Mas qual era o desejo? Quais eram os sentimentos? Quais eram as emoções que estavam envolvidas com relação ao passado de José? A fé de José estava muito bem estabelecida. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida. Veja que, além de tudo, José tinha uma consciência de propósito. Ele sabia que Deus o havia enviado para realizar algo extraordinário. E qual era algo? Preservar a descendência de Jacó. Para trazer grande livramento, como diz aqui, preservar a vida através de um grande livramento. E não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs aqui por pai de Faraó, senhor sobre a casa de Faraó, e como governador sobre toda a terra do Egito. Então, irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Os psicólogos, é muito bom, é válido. A psicanálise, muito boa, é válida. Os tratamentos com remédios são válidos. Mas nada substitui a fé. Nada substitui a fé. Porque veja bem, José não estava fazendo tratamento psicológico, José não estava fazendo tratamento psicoterapêutico, José não estava tomando qualquer tipo de medicamento. Ele poderia estar fazendo, mas não estava. Por quê? Acima de controlar as suas emoções, acima de saber lidar com os seus sentimentos, acima de saber lidar com os seus desejos, ele tinha fé em Deus.
E nós só não iremos sucumbir em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas adversidades, se a nossa fé estiver bem estabelecida em Deus. Porque quando a nossa fé está estabelecida em Deus, nós temos senso de propósito. Nós temos entendimento do nosso propósito. José não estava preocupado em se vingar dos seus irmãos. José não estava preocupado em dar o troco para os seus irmãos. José não estava preocupado em dizer, olha, eles vão sofrer o tanto que eu sofri, ou irei fazê-los sofrer mais do que me fizeram sofrer. Não, José estava dizendo, eu estou aqui, porque Deus me enviou para cá, porque Deus me colocou aqui, porque eu tenho uma missão, preservar a descendência de Jacó, e preservar muitas vidas. Então, quando chega o dia da adversidade, se nós tivermos fé estabelecida em Deus, nós temos um senso de propósito. Então chega a doença e fala, não, essa doença vai ter que sair, porque eu tenho um propósito a cumprir. Eu tenho algo a ser realizado, então não é hora de parar, não é hora de morrer, não é hora de ficar em cima de uma cama, não é hora de ficar hospitalizado, não. Eu tenho um propósito a cumprir, então eu vou seguir este propósito. Então veja, irmãos, como nós precisamos seguir os passos de José, aprendendo a lidar com as nossas emoções, com relação ao passado, com os nossos sentimentos em relação ao passado, com os nossos desejos em relação ao passado, com a nossa fé, para que nós possamos permanecer. Outro texto, Gênesis 50, 20. Já quando Jacó morreu, novamente veio um grande temor sobre os irmãos de José, dizendo, eles pensavam assim, não pode, tudo que nós fizemos para José e ele estar nos tratando bem assim, tem alguma coisa aí. Irmão, tem muito crente que é desconfiado quando Deus vai abençoar. Não, Deus está me abençoando muito aí, Deus está querendo fazer algo ruim comigo. Tem muita bênção chegando aí, eu acho que Deus se enganou, não era no meu endereço não, era para abençoar o irmão fulano, a irmã ciclana, mas não é comigo não. Tem gente que tem medo da bênção, tem gente que tem medo da cura, tem gente que tem medo do milagre, tem gente que tem medo de 2024, e se Deus me abençoar, o que eu vou fazer? E se eu não tiver luta neste ano, o que vai ser a minha vida? Assim eram os irmãos de José. Eles estavam assim, se José está de arte com a gente, porque a gente fez sofrer, a gente traiu, a gente vendeu. Eu acho que ele só estava tratando bem a gente por causa do papai. Agora o papai morreu. Então agora é hora de chegar a vingança. Agora é o momento em que José vai se vingar. Agora é a hora em que José vai dar o troco. Agora é a hora em que José vai fazer tudo que está no coração dele para nos destroçar. E vem José e diz assim... Opa, pulou aqui, né? Meu Deus, foi para o último aqui já. Será que bateram lá no teclado, lá atrás? 50... Aí, ó, 50-20, isso, obrigado. Daí vem José e diz assim... Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, e se conserve muita gente em vida. Veja, os irmãos de José chegam lá dizendo, ai José, o papai morreu agora. Ei, calma, tranquilo, eu estou bem resolvido com relação ao meu passado.
Eu sei lidar com as minhas emoções, eu sei lidar com os meus sentimentos, eu sei lidar com os meus desejos, eu sei lidar com a minha fé, eu sei muito bem quem me trouxe para cá, eu sei muito bem porque Deus me trouxe para cá, e eu estou dizendo a vocês, vocês tentaram fazer o mal contra mim, mas o meu Deus e a fé que eu tenho nele, transformaram todo este mal em bem. Então, irmãos, nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos, com a nossa fé, a tal ponto de quando o mal vier contra nós, Deus o transforme em bem. Aleluia. Vamos seguindo aqui. Deixa eu tentar colocar de novo aqui. Como José lidava com o presente. Veja lá, Gênesis 39, 5. E desde que o fizera mordomo da sua casa aqui, está se referindo a Potifar. Desde que Potifar o fizera mordomo em sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa quanto no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. Então nós vemos aqui que José estava muito resolvido também com relação ao seu presente. Havia resolvido a questão do passado, mas havia resolvido a questão do presente. Como você lida com o seu presente? Como você lida com o dia de hoje? Como você lida com as oportunidades que Deus te concede hoje? Como você lida com as bênçãos que chegam hoje nas suas mãos? Como você lida com aquilo que Deus te oferece no dia de hoje? Porque existem muitas pessoas, irmãos. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Alguém que recebeu uma promessa de Deus, dizendo: meu filho, eu vou te abençoar muito, vou te engrandecer, vou fazer algo grande através da sua vida. E a pessoa então, ela se acomoda onde está. Ela para onde está e fica esperando o grande chegar na sua vida. O extraordinário acontecer na sua vida. Mas José, ele sabia lidar com o seu presente. José, ele sabia, desde o momento que ele foi vendido, e quando ele chegou no Egito, e ele foi parar na casa de Potifar, ele começou a analisar a casa de Potifar, e ele falou assim: Deus me trouxe aqui e me colocou numa escola. Aqui vai ser uma escola para mim. Já estou matriculado nesta faculdade. É aqui que eu vou aprender as coisas. Porque se nós não soubermos lidar com o nosso presente, ou a gente fica preso no nosso passado, ou a gente fica preso no nosso futuro que nunca chega. José podia ter cruzado o braço e falado assim: não, Deus me falou que eu vou ser grande. Deus me falou que eu vou ser muito grande, então eu não vou querer esse empreguinho de trabalhar na casa de Potifar. Eu não vou querer essa merreca aí não. Deus me prometeu coisa grande. Então tem gente que está preso lá no futuro, achando que o grande vai acontecer de uma hora para outra, e tem gente que está preso no passado. José poderia estar cruzando o braço e dizendo assim também: Deus me prometeu, Deus me falou que ia ser grande, agora os meus irmãos me venderam, eu estou aqui como escravo, ai, coitadinho de mim. Oh, pobre miserável que eu sou. Eu vou esperar a morte. Deus mentiu para mim.
Deus falou que ia ser grande, agora eu me tornei escravo. Que Deus é esse? Eu não quero mais saber do Deus do meu pai. Não. José havia resolvido o problema do passado, sabia o que iria acontecer no futuro, mas estava focado no presente, lidando com as suas emoções do presente, lidando com os seus sentimentos do presente, lidando com os seus desejos do presente e lidando com a sua fé no presente. Ele falou assim: essa casa de Potifar aqui é uma faculdade. E começou a trabalhar. Quem sabe ele começou, não sei, eu vou dar um exemplo aqui. Quem sabe ele começou cortando grama. A grama era tão bem cortada que eu falei assim: não, você não vai mais cortar grama, você agora vai cuidar das flores. Então, de cortador de grama, agora ele estava cuidando da flor. Olha, você faz tão bem aqui que agora você vai cuidar da despensa da casa de Potifar. E ele foi lá, começou a cuidar. Falou: mas esse rapaz, tudo que ele faz dá certo? Isso aqui era uma bagunça, agora está organizado. Então agora ele vai ser o chefe daqui. Então você precisa entender uma coisa. José trabalhou na casa de Potifar e José trabalhou numa prisão. O que tinha na casa de Potifar? Fartura, abundância. O que havia na prisão? Escassez, falta. E o que queria acontecer lá no futuro? 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Aonde que José havia treinado trabalhar com a fartura e trabalhar com a escassez? Na casa de Potifar e na prisão. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá hoje. Oportunidades de cura. Irmãos, é interessante. É interessante, às vezes Deus nos dá uma visão, uma revelação que vai curar pessoas. E tem pessoas que estão doentes, que estão enfermas e não vêm no apelo para receber oração. Às vezes está passando problemas e dificuldades e Deus dá revelação para quem está aqui na frente dizendo: olha, Deus quer resolver situações, desembaraçar situações na sua vida. E a pessoa não vem dizendo: outro dia Deus faz isso por mim. Às vezes Deus está dizendo: olha, hoje é o dia que Deus está abrindo portas. Irmãos, eu tenho experiências maravilhosas que Deus, o Espírito Santo fala comigo dizendo assim: esta unção que eu vou derramar é para hoje, não é para mais. É hoje, quem pegou hoje é hoje, quem não pegou não pega mais. Esses dias, Deus deu uma revelação aqui para quem queria ser usado em curas e milagres. É interessante, metade da igreja não quis. Por quê? Porque não está preocupado com o presente, ou está preso no passado, ou está pensando no futuro. O dia que essa igreja estiver cheia, o dia que essa igreja não couber mais gente aqui, daí eu vou ser um pastor, daí eu vou ser um presbítero, daí eu vou querer cantar, daí eu vou querer orar, daí já é tarde. É hoje o dia que nós devemos nos preparar. Quando chegar 2024, daí eu vou fazer isto, daí já foi, já chegou 2024. É por isso que nós estamos nessa jornada extraordinária de 7 quintas-feiras, começando já, agradecendo pelo 23, mas já olhando para o 24 e nos preparando para ele. Porque hoje é o dia oportuno. Agora é o momento oportuno. É o já. É hoje que Deus quer nos qualificar, é hoje que Deus quer nos capacitar, para que nós adentremos 2024 capacitados. Então José estava trabalhando na casa de Potifar. Desde que o fizera mordomo na sua casa, sobre tudo que tinha, o Senhor o abençoou na casa do egípcio, por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha. No 6 diz assim: Potifar tudo o que tinha confiou nas mãos de José. Eric, pode colocar o próximo, fazendo um favor? O Senhor, porém, era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou nas mãos de José
todos os presos que estavam no cárcere, nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas estavam, porque todas as coisas estavam na mão de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Não é que Deus iria prosperar, irmãos, nós temos que aprender a lidar com o nosso presente. O hoje, o agora, é hoje que Deus quer fazer, é agora que Deus quer levantar, é agora que Deus quer capacitar, é hoje é o dia oportuno. Como você está lidando? Como você está lidando com as suas emoções? Como você está lidando com os seus sentimentos? Como você está lidando com os seus desejos? Como você está lidando com a sua fé? Preso no passado, ou preso no futuro, ou trabalhando hoje? José não estava preso ao passado, sabia que tinha um futuro, mas estava trabalhando. Aprendeu a lidar com a abundância na casa de Potifar, aprendeu a lidar com a escassez na carceragem, lá naquele presídio. Vamos para o próximo. Pode mudar aí, Eric, fazendo um favor, que aqui já travou de novo. Como José lidava com o futuro? Próximo. Opa, agora funcionou aqui, eu apertei, foi 2 vezes, né? Gênesis 41. Esse aqui é interessante, eu gosto muito desse versículo, irmãos. Agora, pois, escolha Faraó, um homem ajuizado, sábio, e o ponha sobre toda a terra do Egito. Sabe que momento é este? José pensando no futuro. Por isso que eu falei, irmãos, nós temos que aprender a pedir a Deus, nós devemos aprender as oportunidades, e nós devemos agarrar aquilo que Deus nos prometeu. O que José está dizendo? O que José está falando com o Faraó? Está falando dele mesmo. Aqui é uma autopropaganda, irmãos. Ele está falando de quem? De um ou de outro? Não, ele está falando dele mesmo. Ele falou assim, Faraó, escolha agora aí uma pessoa bem ajuizada. Olha, mas bem ajuizada, né? Escolha uma pessoa bem sábia. Faraó, uma pessoa bem sábia. E ponha sobre todo o Egito. Muitas vezes nós temos medo de tomar posse daquilo que Deus nos prometeu. Muitas vezes nós vemos no meio evangélico uma falsa modéstia, irmãos. O camarada vem pregar e que diz, eu que sou o menor de todos, eu que sou o vaso mais simples, é nada, lá dentro está se achando. Tá só da boca para fora, eu sou, irmãos, eu sou o menor, né? O que é isso? Esse tempo eu estava dizendo, escutando um pastor dizendo, eu terminei de pregar, quando desci o púlpito, alguém veio e disse, pastor, que mensagem linda. E o pastor falou, sai para lá, Satanás. Que sai para lá? Pregou bem, tocou no coração da pessoa. Amém, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Que falsa modéstia é essa? Os anjos queriam descer e pregar e não podiam, nós estamos aqui. Então quando nós pregamos, eu fico alegre, mas não tomo honra nem glória nenhuma para mim. Mas quer ver um pregador, qualquer pregador alegre, é terminar o culto, alguém dizer, pastor, essa mensagem foi para mim. Eu estava precisando dessa palavra, essa palavra mexeu comigo, essa palavra me mudou. Glória seja dada ao Senhor, porque eu estou alcançando o objetivo que Deus me colocou para realizar. E se José fosse um desses dizendo, Faraó, eu já fiz o que tinha que fazer, já interpretei o sonho, tchau, arruma alguém aí, eu estou indo embora, porque nem egípcio eu não sou, eu sou um hebreu miserável, coitadinho, eu não tenho, eu como governador nem penso em mim. É igual em eleição, né? Vai fazer eleição na igreja, sempre tem um dizendo, por favor não vote em mim, mas está querendo que vote, né? Primeira coisa que diz, por favor não vote em mim, está querendo. Irmãos, o que é isso? José estava dizendo, foi para esse momento que eu nasci. Eu aprendi uma coisa extraordinária. O saudoso doutor Myles Munroe, falecido em 2014 num acidente aéreo. Então, deve ter sido em 2012 ou 2013 a última vez que ele veio no Brasil, talvez 2013. E ele veio para um congresso.
E ali, não sei, tinha 10 mil pessoas no congresso. Então chamaram, terminou o louvor, agora vamos receber aqui Dr. Miles Moore. E ele subiu e ele pegou o microfone, ele disse assim: eu estava ansioso lá no hotel, eu não vi a hora de estar aqui, porque eu nasci para estar aqui, eu nasci para ensinar vocês. Este é o momento em que eu me sinto realizado, porque eu nasci para isto. Glória a Deus. E eu falei, eu preciso ter esse ânimo, essa alegria, de quando for fazer aquilo que Deus me colocou para fazer, fazer com amor, fazer com dedicação, com zelo, porque é para o Senhor. Então José sabia que ele tinha nascido para aquilo, ele tinha nascido para se tornar governador. Quando foram chamar lá na carceragem, José, toma um banho, faça a barba aí, porque o faraó está te chamando. O coração dele já estava a 1000 por hora, como diz o ditado. Falou, chegou a minha vez. Eu vou chegar lá, vou interpretar o sonho, e se der uma chance, eu já vou dizer que eu vou e faço. Porque eu sei que vai se cumprir o sonho que Deus me deu quando eu estava lá com 17 anos de idade, que eu estava lá junto com os meus irmãos, eu estava na casa de meu pai, e aquele sonho que Deus me deu, dos feixes se curvando diante de mim, do sol, da lua, das estrelas se curvando, é agora que vai se cumprir, eu sei que é agora. Então José vai, interpreta o sonho dizendo, faraó, fique tranquilo, Deus dará resposta favorável ao rei. E quando ele interpreta o sonho, ele diz, agora escolha, rei, mas escolha bem. Olha bem quem você vai escolher. Capricha na sua escolha. Aleluia. No 45:6 diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura e nem colheita. Então, como é que José estava tratando o seu futuro? Como ele lidava com o seu futuro? Ele soube controlar as suas emoções diante de Faraó, ele soube expor os seus sentimentos, ele soube apresentar os seus desejos a Faraó. E agora nesse texto em que ele está conversando com os irmãos dele, ele está a mesma coisa, ele está tratando do futuro, dizendo, olha, só aconteceram 2 anos ainda de fome, tem mais 7 lá para frente ainda. Nem começou o grosso da coisa, nem começou a fome direita, só tem 2 anos, vem mais 5 para frente, mas fique tranquilo, já está tudo sob controle. Eu já organizei tudo. Eu já organizei os celeiros. Eu já organizei como nós iremos vender. Eu já estou comprando aí bastante coisas. Nós estamos lidando, está tudo tranquilo, está tudo acertado. Ninguém vai passar fome. Tanto é que ele tinha convicção do que aquilo que ele havia feito seria o suficiente para os 7 anos, porque ele diz assim, agora, pois, irmãos, não vos entristeçais, porque para a conservação da vida, Deus me enviou aqui. Ele falou, ninguém vai morrer. O papai não vai morrer. Vocês não irão morrer. As suas esposas não irão morrer. Os seus filhos não irão morrer. O seu rebanho, o seu gado não irá morrer. O Egito, ninguém irá morrer. As nações vizinhas, ninguém irá morrer. Porque para a preservação da vida, Deus me colocou aqui. Veja, ele estava lidando com o presente, lidando com o passado e lidando com o futuro. Irmãos, nós temos que aprender algumas coisas com relação ao passado, presente e futuro. Crises de ansiedade por coisas que aconteceram no passado. Crises de ansiedade por coisas que estão acontecendo agora. Crises de ansiedade por coisas que nem sabe se vão acontecer ainda. Sentimentos ruins que nos levam até mesmo a depressões por coisas que aconteceram, por coisas que estão acontecendo, por coisas que poderão ou não acontecer. Então nós precisamos aprender como José a lidar
com as nossas emoções. Quando vem a emoção referente ao passado, quando vem uma emoção com referente ao presente, quando surge uma emoção com referência ao futuro, como você vai lidar com isso? Os sentimentos, lembra que emoção é coisa que acontece e passa, sentimento é coisa que vem e fica. O rancor, a mágoa, o ódio, a frustração, a decepção, a amargura, a raiz de amargura são coisas que vão perdurando. Como você lida com os seus sentimentos relacionados às coisas do passado, relacionados às coisas do presente e relacionados às coisas do futuro? Como você lida com os seus desejos? Os desejos relacionados às coisas do passado, desejos relacionados às coisas do presente e desejos relacionados às coisas do futuro. Como está a sua fé? Como está estabelecida a sua fé? A sua fé de coisas que aconteceram, deixaram de acontecer no passado. A sua fé com relação de coisas que estão acontecendo ou deixando de acontecer no presente. A sua fé com relação às coisas que poderão acontecer e que você poderá trazer à sua vida. Como você está lidando com a sua fé? Tudo isto interfere na sua vida. Eric, o próximo, por favor. Como você irá lidar com a sua vida em 2024? Como você irá lidar com as suas emoções no ano que vai iniciar? Como você irá lidar com os seus sentimentos a partir de hoje? Como você irá lidar com os seus desejos a partir de agora? Como você irá usar a sua fé? Tudo que José alcançou, por isso que eu falei, acima de tudo a fé. A fé deve estar acima de tudo. A fé tem que estar acima do dinheiro, a fé tem que estar acima da fama, a fé tem que estar acima da abundância, a fé tem que estar acima da escassez, a fé tem que estar acima da doença, da enfermidade, a fé deve estar acima das questões de medicina, das questões de ciência, a fé tem que estar acima. Se qualquer outra coisa estiver acima da nossa fé, é o ponto aonde pode ruir a nossa vida e nós acabamos nos frustrando, nos decepcionando, às vezes passando por tragédias. Como está a sua fé? Em que nível está a sua fé? Como você tem trabalhado a sua fé? Como você tem estruturado a sua fé? Existe alguma coisa acima da sua fé nesta noite? Existe algum problema que está acima da sua fé? Não, eu tenho fé, mas isso aqui... Eu lembro quando eu estava para casar, eu estava descendo a rua aqui, de mão dada, naquele tempo, antes de casar, a gente anda de mão dada, né? Depois que vai casando, casa, né? Descendo com a Denise, e de repente estava subindo um caminhão baú. Ela disse assim, e a gente tinha passado numa loja em Curitiba e visto uma geladeira, marca tal, modelo tal, daquela uma que saía água, a Denise gosta de água gelada, daquela uma que sai água gelada na porta da geladeira. Pensa uma geladeira chique na época, né? Isso é 20 anos atrás, né? E nós descendo ali, de repente está subindo um caminhão, e a Denise falou assim, me cutucou e falou assim, nossa geladeira chegando. E eu falei assim, puxa, e se não for, ela pode se frustrar na fé, né? E eu coloquei a minha incredulidade em cima da fé, dizendo, não, o que é isso? É só um caminhão passando. E ela disse, não, é a nossa geladeira que está chegando. Porque não havia nada, nenhuma condição financeira, não havia nenhum empecilho que estivesse acima da fé da Denise. Nós vimos a geladeira e eu falei, não temos condição agora de comprar essa geladeira. Mas a nossa falta de condição financeira estava muito abaixo da fé da Denise. E o caminhão veio e parou do meu lado e disse assim, você sabe onde que mora o Hudson? E ela falou, eu te falei? Daí eu falei, ai Jesus, né? Vai que não é a geladeira. Né?
Falou, naquela casa ali o caminhão deu ré, e abriu e começou a puxar uma caixa, puxou outra, daqui a pouco puxou uma caixa bem grande. Falei, é uma geladeira, Denise. É a geladeira que eu estou te falando, é a geladeira que nós vimos lá em Curitiba. Eu falei, Jesus, e se não for, né? Mas a fé que ela estava tendo naquele momento era acima de qualquer dificuldade. A fé estava acima da condição financeira, acima do carnê, acima do limite do cartão de crédito, acima de qualquer outra coisa. E nós não tivemos dúvida. Quando deixaram a caixa ali, a primeira coisa, eu passei a mão numa faca e fui cortando. Era a geladeira do mesmo modelo, da mesma cor, da mesma marca, exatamente como ela havia pedido a Deus lá naquela loja em Curitiba. Em que posição você está colocando a sua fé? Nós não podemos desprezar as coisas humanas, irmãos. O médico é importante, a cirurgia é importante, o tratamento é importante, o medicamento é importante, o psicólogo é importante, o psicanalista é importante, o dentista é importante, o advogado é importante, o mecânico é importante, mas acima de tudo isso deve estar na nossa fé, porque onde estas coisas não conseguem enxergar, a nossa fé vai, o milagre acontece e a vontade de Deus é estabelecida na nossa vida e nós vivemos coisas que jamais esperaríamos viver. Quem sabe a casa que você está esperando para o ano de 2024? Quem sabe é o carro? Quem sabe é o emprego? Quem sabe é o salário? Quem sabe é a cura? Quem sabe é uma libertação? Ou quem sabe é para você ou para alguém da sua família? Quem sabe é um emprego novo, um salário melhor? Aonde você está trabalhando a sua fé? E como você está colocando a fé na sua vida? Está colocando as suas emoções acima da fé, os seus sentimentos acima da fé, os seus desejos acima da fé, os empecilhos da vida acima da fé? Acima de qualquer coisa, na vida de José estava a sua fé. A caminhada até o Egito não foi algo rápido e nem fácil, mas a fé de José o levou até o Egito. Quem sabe muitos morrendo naquele trajeto, muitos morrendo naquela caminhada, mas a fé de José o levou até o Egito. E quando ele estava lá exposto, como um escravo para ser comprado, ele não estava ali dizendo, ai que humilhação que eu estou passando, ai que vexame, eu que tinha vestes coloridas, eu que era amado pelo meu pai, agora estou numa condição, não, ele estava dizendo aqui, a situação não é nada boa, mas acima desta situação, acima da escravidão, eu estou colocando a minha fé, e Deus irá me levar aonde eu tenho que ir. E quando ele vai à casa de Potifar, a fé estava acima de qualquer dificuldade que ele enfrentou naquela casa. Quando aquela mulher, a mulher de Potifar, agarrou, tentando ali ter relações com ele, a fé estava acima das emoções, a fé estava acima dos sentimentos, a fé estava acima dos desejos, e ele saiu correndo e foi parar numa prisão de forma injusta. Mas quando ele para na prisão, ele não ficou pensando, aquela mulher mentiu, aquela mulher falou coisas que não eram verdades, aquela mulher, por um testemunho mentiroso, me colocou na cadeia. Quando ele chega na cadeia, ele não está preocupado com seus irmãos, não está preocupado com o que os seus irmãos fizeram com ele, não está preocupado com a mulher de Potifar e a mentira dela. Ele coloca a fé acima de qualquer coisa, e dentro daquela prisão, ele vê Deus movendo as situações, Deus movendo as coisas, porque a fé estava acima de qualquer dificuldade que ele estava enfrentando. E quando ele se torna governador do Egito, ele não se acha agora dizendo, não, eu cheguei aonde queria chegar, agora eu sou o bambambam, agora eu mando e desmando, agora eu falo e desfalo, agora todo mundo me obedece. Não, ele se assenta como governador e diz, Senhor, eu sou governador do Egito, mas acima desta posição, acima deste cargo, está a minha fé, e eu preciso desta fé operando como nunca, para que eu seja capaz de estocar alimentos por 7 anos
Deus e faça com que ele renda mais 7 e ninguém venha perecer por fome. É dessa maneira que nós devemos lidar com a nossa vida. Vamos ficar em pé neste momento. Oh, aleluia. Quem sabe o seu 2023 não foi tão bom assim, por causa de emoções não controladas, sentimentos não controlados, desejos não controlados. Ou quem sabe o seu 2023 não foi como você queria, porque a fé esteve abaixo de algumas coisas. Alguns problemas, algumas dificuldades estiveram acima da sua fé. Quem sabe você esteja preocupado com o ano que virá. A gente começa a ler os noticiários. É crise econômica para lá, crise econômica para cá. É gente dizendo que 2024 vem pandemia, vem não sei o quê. Já começa a gerar um monte de coisas, um monte de incertezas. Ah, o Brasil vai quebrar, não sei quem vai quebrar, vai dar isso, vai dar aquilo outro, vai dar esse tal problema. Aonde está a sua fé? Abaixo das notícias que você ouve? Abaixo do plano da nova ordem mundial? Ah, mas a ordem mundial pode, não pode? Eles podem o que eles quiserem, desde que Deus permita. A nossa fé tem que estar acima da Agenda 2030. A nossa fé tem que estar acima da nova ordem mundial. A nossa fé tem que estar acima se é o Lula, ou sabe lá quem que é governador do Brasil, se é o Trump ou o Biden que é presidente dos Estados Unidos. A nossa fé tem que estar em cima. A União Europeia está quebrando. A nossa fé está acima dessas coisas. Ah, me falaram, o médico disse, o diagnóstico, o resultado do exame. A nossa fé deve estar acima de todo e qualquer coisa, se nós quisermos um novo ano extraordinário e vitorioso. Como você vai lidar com as suas emoções? Como você irá lidar com seus sentimentos? Como você irá lidar com seus desejos? Como você irá estabelecer e posicionar a sua fé? Fará do seu novo ano um ano extraordinário, um ano comum ou um ano ruim? Depende de como você irá lidar. Mas você pode seguir os passos de José. Em tempo de abundância, tudo bem. Em tempo de escassez, tudo bem do mesmo jeito. Aleluia. Essa é a vida do cristão. Independente das circunstâncias, independente do que esteja acontecendo ao nosso redor, se a nossa fé estiver acima de qualquer coisa, tudo está bem, tudo está normal, tudo é alegria, tudo é esperança, assim como era a vida de José. Decida hoje, decida hoje. Feche os seus olhos. Você precisa entender uma coisa. Nós somos seres em aperfeiçoamento. A Bíblia nos diz que aquele que começou boa obra em nós é poderoso para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então nós poderíamos muito bem andar com uma plaquinha no peito ou nas costas dizendo, desculpa o transtorno, estamos em reforma para melhor atendê-los, né? Nós somos seres que estamos em aperfeiçoamento, mas nós contamos com uma ferramenta extraordinária chamada Espírito Santo de Deus. Eu não consigo controlar as minhas emoções. Pede ao Espírito Santo. Ah, pastor, eu não consigo controlar os meus sentimentos, eu não consigo perdoar, eu não consigo liberar perdão. Eu não consigo tirar este rancor, esta mágoa, eu não consigo me livrar destes sentimentos. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ah, pastor, quando os desejos ruins vêm, são incontroláveis. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ah, tem muitas coisas que estão acima da minha fé, e eu preciso colocar a minha fé acima, mas é tão difícil. Peça ajuda ao Espírito Santo. Ninguém está dizendo que é fácil.
Não é fácil controlar as emoções, não é fácil controlar os sentimentos, não é fácil controlar os desejos, não é fácil estabelecer a nossa fé da maneira correta. Mas se nós recorremos ao Espírito Santo, as nossas emoções serão controladas e serão tratadas, lidadas da maneira correta. Os nossos sentimentos sozinho ninguém consegue. Nós não estamos aqui por méritos próprios, mas pela misericórdia, a graça e o favor do Senhor. E a ação extraordinária do Espírito Santo. Ah, como eu desejaria, o meu desejo é de ter um ano totalmente diferente, um ano mais perto de Deus, um ano de ter experiências novas espirituais, um ano de me aproximar de maneira extraordinária de Deus e viver de uma maneira que eu jamais vivi. Peça a ajuda do Espírito Santo, isto é possível, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível àquele que coloca a fé acima de qualquer obstáculo, acima de qualquer dificuldade. Tudo é possível ao que crê. José conseguiu, você também consegue. José triunfou, você também pode triunfar. José se tornou vitorioso, você também pode se tornar vitorioso. José fez da sua vida, ele transformou aquele período de sofrimento em uma estação de alegria, de vitórias. Ele transformou uma estação de escassez em uma estação de abundância. Você também pode. Peça auxílio ao Espírito Santo, mas decida hoje, não é amanhã. Ah, como eu gostaria de ter um ano de saúde, sem doenças, sem enfermidades. Decida hoje viver assim. Ah, como eu queria viver um ano de conforto financeiro, sem passar as dificuldades, as apreensões. Decida hoje viver um ano financeiramente abundante. Ah, como eu queria paz na minha casa. Ah, como eu queria harmonia no meu casamento. Decida hoje viver assim. Ah, como eu queria que alguém da minha família se convertesse. Ou como eu queria que o meu vizinho, meu parente, meu tio. Decida hoje que eles irão se converter. É hoje o dia da decisão. Se desprenda do passado. Decida hoje como você irá viver o novo ano.